Não, dessa semana a gente vai dar continuidade à dilatação térmica, só que agora nos líquidos, não? A gente já viu a dilatação térmica nos sólidos, agora vamos ver o que muda quando a gente está observando dilatação nos líquidos. Conforme eu tinha dito, tudo que existe na natureza, quando é submetido a uma variação de temperatura, tende a dilatar, né? Ou expandir ou contrair. Né? Se a temperatura aumenta, o corpo expande; se a temperatura diminui, o corpo comprime, né? Encolhe. Então, para medir um líquido, eu preciso colocá-lo em um recipiente, né? Então, que tipo de dilatação é a dilatação nos líquidos? É uma dilatação linear, superficial ou volumétrica? Volumétrica. Só pode ser volumétrica? Exato, né? O líquido ele não tem uma forma bem definida, certo? Então ele só pode ser do tipo volumétrica, né? Em 3 dimensões. Como o líquido não tem forma bem definida, ele vai ocupar a forma do recipiente que eu coloco este líquido, certo? Então, em líquidos só posso ter dilatação volumétrica. E ele vai se dar pelaquela mesma regrinha, né? A dilatação volumétrica vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, gama, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então, a mesma regra que vale para os sólidos, vale para o líquido, certo? Mas o que é que vai ter de diferente? Ó, observe aqui os coeficientes de dilatação linear, certo? Aqui nessa tabela à direita eu tenho metais, e aqui à esquerda eu tenho os coeficientes de alguns líquidos. O que é que vocês observam de diferente de uma tabela para outra? Quem é que tem maior valor aí? Os líquidos ou os sólidos? Vamos ver se alguém respondeu. Os líquidos, né, tem um coeficiente maior. Então, o que a gente inferiu na aula passada? Quanto maior for o meu coeficiente, como é uma relação direta, né? Quanto maior for o coeficiente, maior a dilatação. Então, a dilatação nos líquidos vai ser maior do que nos sólidos, devido ao coeficiente deles apresentar um maior valor, certo? Então, sempre o líquido vai dilatar mais. Então, para observar a dilatação no líquido, eu coloco ele dentro de um recipiente, certo? O líquido vai aumentar, vai dilatar, né? Este valor do aumento na dilatação do líquido é que a gente chama de dilatação, exatamente como a gente definiu para os sólidos. Só que tem um problema, certo? Eu vou aquecer o conjunto, o recipiente e o líquido, e os dois vão dilatar, né? A gente viu que tudo que existe na natureza dilata. Então, o que eu vou observar aqui, por exemplo, se eu colocar o líquido rente aqui a um orifício para observar o tanto que vai dilatar este líquido. Então, quando eu aqueço, ele aumenta de volume e vai escoar por este orifício, certo? Então, este tanto aqui que eu estou observando sair do recipiente devido ao aumento de volume é uma dilatação aparente. Então, aqui eu tenho uma dilatação aparente. Certo? Em física, quando a gente se refere a algo ser aparente, quer dizer que não é um valor real, certo? Então, este tanto de água aqui que saiu devido ao aumento de volume não é um valor real da dilatação. Alguém sabe dizer por quê?
Vamos pensar, porque isso daqui que escapou devido ao aumento de volume não é o valor real da dilatação dos líquidos. Certo, Ezequiel? Tudo se expande, certo? Tudo que existe na natureza se expande. Então ele teve dilatação. Mas este tanto de água aqui que saiu devido ao aumento não corresponde ao valor exato da dilatação. Por causa do ar. Exato, Diego aí matou a charada. Como eu estou aquecendo o conjunto, eu não posso analisar a água sem colocá-lo no recipiente. Eu não devo esquecer que tanto o recipiente como a água estão dilatando, certo? O recipiente ele também está dilatando. Só que ele dilata numa proporção menor, porque a gente viu que o coeficiente dos sólidos, né, eles são menores do que os coeficientes dos líquidos. Então, sempre o líquido vai dilatar mais do que o sólido, certo? Então, isso daqui é só uma diferença entre a dilatação do líquido e do sólido. Pronto, eu coloquei aqui água, vamos supor que eu coloquei água, um líquido, num determinado recipiente e vou aquecer este recipiente. Então, daqui para cá eu tenho um aquecimento, certo? A temperatura está aumentando. Aqueci o líquido e quando eu aqueço, tanto o recipiente que eu coloquei o líquido, como o líquido que está no interior dele vão dilatar. Tudo que existe na natureza vai dilatar, certo? Então, se eu coloco essa água rente a um orifício, ela vai subindo e vai escapando por este orifício. Então, essa quantidade de água que escapa é devido à dilatação, certo? Então, o volume se expande e vai vazando aqui e eu tenho essa quantidade de água que escapa do recipiente. Então, essa quantidade de água que sai é devido à minha dilatação. O volume está se expandindo, certo? Só que essa dilatação ela não corresponde a uma dilatação verdadeira. É uma dilatação aparente, porque eu não estou considerando o tanto de água que ocupou o espaço expandido pelo próprio recipiente. A gente tem que ter em mente que o recipiente ele também dilata. Então teve um volume de água que ocupou este espaço da expansão do meu recipiente, certo? Então a dilatação real aqui seria a dilatação aparente, né? A dilatação do líquido, mais a dilatação do meu próprio recipiente. Então, para saber essa dilatação verdadeira, né, que eu chamo de dilatação real, eu tenho que somar a dilatação do meu recipiente mais essa dilatação aparente do líquido, certo? Pronto. Aí eu vou usar a mesma regrinha do sólido. A dilatação ela vai obedecer a mesma regra dos sólidos. A dilatação ela se dá pelo coeficiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Certo? Ela vai obedecer a mesma regrinha que a gente estava habituado, né? Qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que eu vou fazer duas contas, né? Tenho que fazer a dilatação do próprio recipiente mais a dilatação do líquido. Então seria um menos o outro. No caso, somar, né? Para saber a dilatação real, tenho que somar a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente do líquido. Isso, o gama é a dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica, né, que corresponde a 3 vezes o linear, o alfa.
Pronto, aqui só para enfatizar, né, pessoal, tem um líquido aqui a temperatura ambiente, ó, observe o volume inicial dele, seria o volume inicial, e quando eu aqueço, este volume aumenta, certo? Se eu aquecer, este volume aumenta, observe que ele é maior, né, do que o inicial, e se eu resfriar, o volume diminui, certo? Que ele é menor do que o inicial. Obedece a mesma regrinha lá dos sólidos, né? Aumenta a temperatura, o volume aumenta. Diminui a temperatura, o volume também diminui. Só que há uma exceção. Na verdade, algumas exceções, mas a principal eu vou mostrar aqui para vocês, certo? A água, ela tem um efeito chamado de dilatação anormal, anômala, né? Então a água ela tem este efeito chamado de dilatação anômala. O que é isso? A gente viu que quando eu acabei de dizer aqui que quando a gente aquece o material, o volume tende a aumentar. E quando a gente resfria o material, o volume tende a diminuir, certo? Só que para a água tem um determinado intervalo que isso ocorre na forma inversa. Ele não obedece essa regrinha, né, em um determinado intervalo, que corresponde entre 0 graus e 4 graus Celsius, certo? A água ela tende essa reação anormal, o anômalo. O que acontece? Ó, observe o gráfico aqui. Eu estou aumentando a temperatura, né, subindo de 0 para 4 graus, e o volume está diminuindo. Aumento a temperatura e o volume diminui neste intervalo. Logo após 4 graus, ele começa a obedecer novamente a regra. Ó, após 4 graus, eu estou aumentando a temperatura e o volume também está aumentando. O gráfico aqui está subindo, né? Então isso, pessoal, é crucial para a manutenção da vida nos oceanos. Nos países que tem a época de muito frio, né? Onde os lagos congelam, o que acontece? Este fenômeno aqui da reação, da dilatação anômala da água, que preserva a vida no interior do lago, mantém ali a fauna e a flora lá do meio oceano, de um lago qualquer, certo? A gente viu que lá naqueles efeitos de transmissão de calor, se eu pegar fluidos, né, por exemplo, o ar ou água, o que acontece quando eu tenho materiais de diferentes densidade, peso, né? Por exemplo, o ar frio e ar quente. Quem é mais pesado aqui, o ar frio ou o ar quente? Quem seria o mais pesado? Uma massa de ar frio ou massa de ar quente? Exato, ar frio mais pesado. Então o que acontece quando essas massas de ar se encontram? O pesado tende a descer, o mais pesado tende a descer, e quanto mais leve, tende a subir. Isso se dá devido a uma diferença de densidade, né? Devido a uma diferença de densidade, certo? E a densidade ela está diretamente ligada ao volume, né? Lembra da fórmula de densidade? Densidade é massa dividido pelo volume, certo?
Então, o que que acontece quando o volume de um determinado líquido aumenta? Eu estou dividindo aquela minha expressão pelo número maior, aumentando o valor. Então, quanto maior for esse divisor, menor vai ser o resultado. Então, aumento o volume e a densidade cai. Então, quem é que vai ser mais pesado? Quem tem o volume menor, certo? Quanto menor o volume aqui concentrado em determinada região, mais denso. É por isso que o ar frio é mais pesado. A gente viu que as moléculas em um gás a baixas temperaturas elas estão bem juntinhas, né? Bem concentradas, ou seja, concentração da ideia de densidade. Quanto mais concentrado, mais denso. Então, por isso que ele é mais pesado. Enquanto o ar quente, que as moléculas elas estão bem afastadas umas das outras, quanto menos concentrados, mais leve. Então, por isso que o ar quente é mais leve, devido a essa densidade menor. Então, um objeto com um volume maior, ele vai ser menos denso. Quanto menor o volume naquela região, mais denso. Então, mais pesado. Então, eu pergunto aqui para vocês: quem é que vai ter o maior peso, né? Um líquido a 0 graus ou um líquido a 4 graus Celsius? Pela essa ideia aqui do gráfico. No caso da água, certo? Eu estou se referindo à água. Ela vai ser mais pesada a 4 graus Celsius ou a 0 graus. Uns estão dizendo que é 0, outros estão dizendo que é 4. Essa é a ideia, pessoal. Ó, volume maior, menos densidade, menos peso. Então, quanto maior o volume, no caso aqui nessa reação da água, né? Menos denso. Vou colocar aqui leve, né? E quanto menor o volume, pesado. Certo? Então aqui a água vai ser mais densa, a maior densidade da água se dá em 4 graus. Certo? Então a água seria mais pesada em 4 graus. Então o que isso acontece? Isso impede que em baixas temperaturas essa água ela é mais densa aqui e menos densa a baixas temperaturas, né? Então aqui vai ser o valor de máxima densidade. Então, como aqui eu tenho um valor de menos densidade, o que vai acontecer? Isso daqui é mais pesado, vai continuar aqui embaixo, e essa água aqui que é mais leve, ela vai ser impedida de descer, certo? Então o gelo acaba sendo um isolante térmico. Essa força que tem aqui é maior, porque aqui é mais denso, certo? Então ele vai impedir aquele processo de convecção, certo? Já que o mais leve já está em cima e o mais pesado já está embaixo, ele não vai ter aquele processo de convecção, né? Que os líquidos têm. Então é por isso que eu não tenho congelamento do lago por inteiro, né? Aqui é a parte que é a parte divina, né, da natureza. É um processo anômalo, mas que é crucial para a manutenção da vida. Sem isso, o lago por inteiro iria congelar e toda a fauna e flora que tivesse ali iria morrer, né, sem este fenômeno. Certo, pessoal? Então vocês devem já ter assistido a alguns filmes, né, que lá no Polo Norte, essas regiões bem frias,
O pessoal cava um buraco lá no gelo e fica pescando, né? Então, isso se dá devido a... Só é possível devido a essa reação anômala da água. A gente ainda tem um tempinho aí para fazer alguns exemplos. Mas já passou, né? Então, na próxima aula, amanhã a gente faz alguns exemplos e na sequência colocar alguns exercícios para vocês lá no sala de aula para a gente resolver na semana seguinte. Certo? Então, obrigado, pessoal. Boa aula aí na sequência e até amanhã, né?